Irmãos, hoje nós vamos dar prosseguimento no nosso estudo, na nossa meditação nas cartas de Pedro, primeira epístola de Pedro. Semana passada, no domingo à noite, nós tivemos a oportunidade de meditarmos no segundo verso da epístola, né? A gente ainda estava na saudação, onde Pedro ele inicia saudando aqueles irmãos para os quais ele escreve a carta. A gente já viu isso, que Pedro ele escreve essa carta de Roma, ele estava em Roma, possivelmente ali entre os anos 63 e 64 da era cristã, e ele escreve então essa carta para os irmãos da Ásia Menor, de uma região ali, são 7 localidades dentro da Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia, que eram crentes que haviam crido no Evangelho. Alguns deles eram cristãos, eram gentios de origem, outros eram judeus, possivelmente era um público misto, mas tanto uns quanto os outros, eles estavam sendo vítimas de perseguição ou de dificuldades em suas vidas pelo fato de serem cristãos. Por conta disso, eles estão passando por diversas tribulações, lutas, dificuldades, dúvidas, medos, ansiedades. E todo aquele que passa por tribulação, em alguma medida, vai passar por isso. Aqueles irmãos daquele momento estavam passando. E Pedro, então, na condição de apóstolo, na condição de um proclamador do Evangelho do Senhor, de um cuidador do povo, né, um presbítero também, ele vai redigir, vai escrever essa carta inspirada pelo Espírito Santo de Deus e vai encaminhar para aqueles irmãos para ajudá-los, né, a encontrar no Senhor o descanso que eles precisam, encontrar no Senhor o consolo que eles precisam e, ao mesmo tempo, para que eles sejam exortados num momento de extrema dúvida, porque quando a gente sofre, muitas vezes as dúvidas vêm, e às vezes algumas pessoas elas deprimem, ficam ansiosas, choram, querem fugir, outras tendem a querer abandonar aquilo que eles estão aprendendo e começar a viver uma vida devassa. Pedro, então, vai fazer uma exortação também à santidade, a uma vida santa, capacitada pelo Espírito Santo. A gente vai ver isso mais no decorrer da carta. Então, ele inicia fazendo aquela saudação, ele vai saudar aqueles irmãos utilizando como base a obra do Deus Trino, né? Os irmãos devem estar bem frescos na memória do domingo passado, lembra? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, Deus Filho, graça e paz vos sejam multiplicadas. E essa vai ser a base sobre a qual nós vamos, Pedro no caso aqui, e nós olhando para aquilo que ele escreveu, Pedro ele vai iniciar a sua carta. Olhando para o Deus Trino, olhando para o que o Deus Trino fez na vida de cada um daqueles que são chamados seus, dos santos, dos filhos dele, né? A graça e a paz é multiplicada, e aí nós iniciamos o verso 3, com uma doxologia, com um hino de louvor a Deus. Porque quando a gente olha para aquilo que Deus faz, para aquilo que Deus é, quando nós refletimos, olhamos para isso, olhamos para quem nós somos, não há outra reação de um filho de Deus a não ser louvar o Senhor. Vamos ler então o texto? A gente vai ler até o verso 9, do verso 3 até o verso 9, e aí vamos ver até onde que a gente chega no decorrer desse estudo, tá bom? O texto começa assim no verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, a gente já fez a introdução aqui, eu já falei para os irmãos.
né? E o ponto que eu quero trazer para vocês é esse daqui. Nossa salvação deve redundar em louvor. A gente já falou sobre isso, eu já tive a oportunidade de falar sobre esse assunto algumas vezes, mas é importante sempre a gente repetir. A gente está diante de um irmão, Pedro, salvo como eu e você, merecedor do inferno, mas salvo pelo sangue de Jesus Cristo, como eu e você. E esse irmão, então, ao ter essa perspectiva da salvação operada pelo Deus Trino, que a gente viu no verso 2, ele vai derramar o coração dele numa doxologia, como eu havia dito. Então, só para explicar, né, um termo estranho, você vai ver nas escrituras, nas cartas, muitas vezes escrito assim, doxologia. Doxologia. Doxologia é isso, é quando o apóstolo ali está escrevendo a carta e ele não consegue segurar e ele faz um hino de louvor. Aqui é basicamente isso que aconteceu. A gente acabou de ler um hino de louvor, né? O irmão Sproul ele vai explicar para nós. A palavra doxologia vem do termo grego doxa, que se refere à glória que é atribuída a Deus, porque a glória pertence eterna e intrinsecamente a Ele. Por que isso é importante, irmãos? O que isso tem a ver? Especialmente quando nós falamos de louvor a Deus, de adoração a Deus, nós vivemos em numa época muito específica da história da igreja, em que esse tema se tornou central. Muitas igrejas modernas, né, que se dizem igreja, muitas igrejas modernas, elas se colocam numa situação em que o centro do culto é um tipo de adoração, um tipo de louvor que tenta criar nas pessoas determinadas emoções e sentimentos que emulam, que imitam algum tipo de experiência, êxtase espiritual, mas que na realidade não tem como centro o Senhor. Entenda o seguinte, você pode participar de reuniões, você pode participar de grupos menores, grandes, igrejas grandes, pequenas, brancas ou pretas, tanto faz o fundo, a cor que ela é pintada atrás. Se você está chorando, caindo no chão, desmaiando, falando em muitas línguas diferentes e coisas maravilhosas demais, mas o centro daquele culto não é o Senhor, não há um culto ali ao Deus Trino, aquilo não é adoração, aquilo é sentimentalismo. Importante que você entenda, não existe verdadeira adoração, não existe verdadeiro louvor que possa ser produzido por qualquer homem. O louvor verdadeiro, a adoração verdadeira, é isso que a gente acabou de ler aqui, Pedro nos mostrando no verso 3. Ele olha para Deus, ele olha para o Deus Trino, ele olha para aquilo que o Deus Trino fez com ele e conosco, e ele louva e adora ao Senhor. Isso é adoração verdadeira. A adoração, irmãos, é uma reação. Nós só reagimos, nós não podemos produzir adoração em ninguém. Se eu começar a falar coisas tristes, uma música de fundo bem triste, irmão, vocês vão chorar, alguns não, uns vão embora, mas algum outro vai acabar chorando. Isso não é adoração. Hoje eu voltei para casa de alma lavada, chorei. Não é esse o ponto, você pode até chorar no culto. Não é esse o ponto. Você pode rir, você pode se alegrar, você pode ficar contristado, você pode se sentir muitas vezes desafiado, mas o que se busca não é produzir reações. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para Deus, para a obra dele, salvífica dele, quando nós conhecemos mais e mais a ele, naturalmente nós reagiremos louvando e adorando a Deus. Foi isso que aconteceu aqui com Pedro. Ela é uma reação, e essa é a reação de Pedro diante dessa maravilhosa salvação operada pelo Deus Trino em cada um de nós. E é por isso que ele começa a carta e a gente vai reler aqui o verso 3. Dá uma olhada nisso, lembra que a gente estudou domingo passado? Ele falando de quem Deus é, saudando aqueles irmãos, né? Falando, nós fomos salvos, eleitos pelo Deus Pai, santificados pelo Deus Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz. Diante dessa realidade, olha como que ele se derrama. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está bendizendo a Deus. O que é bendizer? É falar bem de alguém. Ele não consegue. Ele pode até, e ele vai ter as coisas que ele vai escrever, mas quando ele pensa nisso tudo, o que ele vai falar? Bendito seja Deus.
Misericórdia de nós. Bendito seja o Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dizer, né? Que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se nos últimos dias. Isso é louvor, isso é adoração. Não é algo fabricado, não tem música de fundo necessariamente aqui. Você tem uma realidade de alguém que diante do Senhor não consegue fazer outra coisa que não louvar e bendizer o nosso Deus. E aqui, irmãos, a gente vai tratar em cima desses versos que a gente acabou de ver, dessa doxologia, desse louvor, dessa canção que saiu do coração de Pedro de uma maneira muito natural, produzida pelo Espírito Santo. Nós vamos tratar nesses seguintes pontos aqui. Primeiro, por que ele louva a Deus? São 6 pontos. Segundo, por que Deus nos regenerou? O terceiro, como ele nos regenera, como ele nos salva. O quarto, para que ele nos salva? Como nós podemos ter certeza disso, dessa salvação operada e disso tudo que a gente está vendo? E, por fim, qual será a consequência de nós, enquanto cristãos, meditarmos nessas verdades? Esses vão ser os pontos que a gente vai atacar olhando para essa doxologia de Pedro aqui, tá bom? O primeiro ponto, por que Pedro louva a Deus aqui, inspirado pelo Espírito Santo? Ele vai começar a sua doxologia bem dizendo, bendito seja Deus, por quê? Porque ele nos regenerou. Ele louva a Deus porque ele foi regenerado. Todo aquele que é regenerado, irmão, precisa louvar a Deus. Deve louvar a Deus. O que é regeneração? O novo nascimento. É aquele ato monergístico feito única e exclusivamente da parte de Deus, onde ele vai até um morto em seus delitos e pecados, um homem e uma mulher que merece ser condenado eternamente ao inferno, e ele tira um coração de pedra e coloca um coração de carne, e ele dá vida para aquela pessoa. Ali acontece aquilo que a gente chama da dupla imputação, onde toda aquela dívida daquela pessoa, ela é imputada a Cristo na cruz, e Cristo carrega sobre ele a punição por aquela dívida, mas ao mesmo tempo, e se parasse aí, você já não iria para o inferno, mas ao mesmo tempo acontece uma outra imputação. A herança de Cristo, aquilo que os filhos simplesmente poderiam e deveriam receber, ela é imputada a nós. E isso é algo que é loucura só da gente parar para pensar. No momento em que Cristo morre na cruz, irmãos, no meu e no seu lugar, nós somos feitos nova criatura, nós nascemos de novo, eu não vou mais para o inferno, mas não só isso, de ofensor, de inimigo de Deus, eu passo a ser filho de Deus, adotado por Ele, e eu vou poder receber aquilo que a gente já leu aqui, uma herança. Isso é maravilhoso demais, isso é regeneração. É por isso que ele está bendizendo a Deus. Ele está bendizendo a Deus porque ele olha para quem Deus é, ele olha para quem ele é, ele olha que ele foi salvo. O que você faz? Bendito seja Deus. Bendito seja Deus que me regenerou. Agora eu pergunto para você, se de alguma forma Pedro ou você tivesse participação na obra da sua regeneração, você precisava bendizer a Deus? Não, não precisa bendizer a Deus. Precisa? Não, olha, Deus, obrigado por ter me ajudado. Se não fosse o Senhor, eu ia ter demorado, às vezes, até uns dias a mais antes de perceber que eu poderia me salvar. Faz sentido isso? Quem consegue orar assim? Quem consegue dizer isso? Nós bendizemos a Deus porque Ele nos regenera. E é por isso que Ele é bendito eternamente. E não eu sou bendito eternamente. Eu não mereço nada, irmãos. Mas Ele sim, Ele merece toda a glória. Segunda pergunta. A gente viu que Ele nos regenerou. Mas por que Ele me regenerou? Por que Ele olhou para o Danilo e falou assim, vou regenerar esse rapaz? A gente já falou bastante disso domingo passado. Não é porque Ele viu em mim algo de bom. Não é porque Ele foi lá no futuro e soube que eu iria em algum momento da minha vida crer no Evangelho, pregar o Evangelho, estudar. Não foi por isso.
Se fosse por isso, eu teria sido o autor da minha salvação. Deus, ele simplesmente estaria obrigado a me salvar, porque eu tomei uma decisão hoje, então lá atrás ele teria que me eleger. Mas não foi assim. Aqui no texto a gente vai ver Pedro repetindo a mesma coisa que Paulo falou em Romanos capítulo 9. Sabe por que ele salvou a mim? Sabe qual foi o motivo pelo qual ele me escolheu? Por causa da sua muita misericórdia. Tá, mas por que ele teve misericórdia? Aí eu não sei. Ele não precisava ter misericórdia, simplesmente porque ele teve misericórdia de mim. Paulo vai falar exatamente a mesma coisa. Por que Esaú não foi e Jacó foi? Isso compete a Deus, mas uma coisa é certa, se ele chama é por um motivo só, misericórdia. E misericórdia significa que a gente não tem nada para oferecer. Ele olhou, nós não merecíamos, ele falou, eu tenho misericórdia desse, eu vou salvar essa pessoa, eu vou regenerá-lo. Ele faz tudo mais uma vez. O que eu participo? Nada. Se ele tivesse salvo a mim, porque de alguma forma eu fiz algo que o agradasse, e por isso ele me chama, mais uma vez ele não precisava ser bendito aqui. Não precisa. Não, ele não fez mais do que a obrigação. Ele estou fazendo um favor indo para o céu ficar com ele o resto da eternidade. Não é assim. Ele teve misericórdia, é por isso que ele nos salva. E como ele nos salva? Terceira pergunta que nós vamos fazer aqui. Como que ele nos salva? Se a gente vai para o texto, a gente vai ver mais uma vez. Texto pequeno com muitas verdades ali maravilhosas. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É óbvio que quando a gente fala de ressurreição, de maneira implícita, nós estamos falando da morte de Cristo Jesus. Né? Ninguém ressuscita se antes não estiver morto. Então, como? De que forma ele nos salvou? Através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. É assim. Mas e minhas boas obras ajudam de alguma forma? Fazem alguma coisa? Nada. 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 Foi simplesmente porque ele teve misericórdia de você e de mim, ele nos elegeu, ele nos capacita para isso, e Cristo Jesus morre na cruz, levando sobre si os meus pecados, carregando sobre os seus ombros a pena que a mim era devida, é que nós podemos saber que nós somos salvos. Nós estávamos incluídos ali com ele na cruz. Então, assim, é assim que nós somos salvos. O que eu fiz nisso? Mais uma vez? Nada. É porque nós não fizemos nada que nós devemos bendizer a Deus, louvar a Deus. Um hino de louvor, uma doxologia. É por isso que Pedro vai fazer isso aqui. Quarta pergunta. Para que ele me salvou? Para quê? Para onde? Por quê? Para quê? Para quê? Por que ele fez isso? Porque a gente já viu, mas para que agora? E o texto vai nos dar algumas respostas. Nós fomos salvos, então, regenerados, para uma viva esperança. Depois ele vai dizer para nós, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós mesmos, e para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Para isso nós somos salvos, para essas coisas aqui. Vamos pensar nessa viva esperança. E aqui uma questão interessante que eu desconhecia. Quando eu estava estudando esse texto aqui, eu acabei aprendendo, né? Graças a Deus a gente sempre acaba aprendendo. Quando a gente fala da palavra esperança, vamos pensar a palavra esperança aqui no português, que a gente costuma usar. Fala assim, eu tenho esperança de que um dia eu vou me casar. Uma moça pensa, eu tenho esperança de que um dia eu vá me casar. Certo? Quando a gente fala isso, é uma esperança válida? É uma boa esperança, uma esperança válida. É algo que ela deseja, é algo que ela quer, mas é certeza que vai acontecer? Não. É algo que ela espera, mas que não necessariamente vai acontecer. Eu espero que o meu time um dia seja campeão mundial de futebol. Eu espero. Então, eu não sei se vai ser, mas pode acontecer. Eu não vou falar que time que eu torço. Pode acontecer, pode não acontecer. A nossa esperança, quando nós falamos, especialmente aqui, no nosso contexto, a palavra esperança tem esse significado de algo que pode vir a acontecer ou não, mas que eu espero. Isso pode ser bom, pode ser ruim.
Mas dentro do contexto em que isso aqui é escrito, essa palavra esperança que eles utilizam ali no original, ela tem um outro significado. Ela tem um significado de algo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Para um grego, aqui para Pedro escrevendo, e para aqueles irmãos recebendo essa carta, Pedro não estava pensando assim, eu espero que dê tudo certo, que vocês tenham uma esperança, que um dia vocês vão ser salvos, que um dia talvez vocês vão receber uma herança, ou não. Não era nesse sentido. É algo que eles ainda não haviam recebido. Eles ainda não haviam recebido a herança. Mesmo a salvação que vai se operar no último dia, não que eles não haviam sido salvos. Todos nós aqui que cremos no Evangelho já somos salvos. Mas nós não experimentamos desde já todas as glórias relacionadas à salvação. A gente ainda vive num corpo que habita o pecado. Então, assim, a salvação já havia ocorrido, mas toda essa glória, esses efeitos que a obra de Cristo na cruz vai trazer para cada um de nós, só vai se revelar no último dia, na salvação preparada a revelar-se no último tempo. Mas, queridos, o que Pedro estava querendo deixar muito claro aqui para eles? Essa esperança, e quando você lê, leia assim, porque isso serve para mim e para você também. Essa esperança, essa viva esperança é certa, não tem dúvida. Ela não aconteceu ainda, eu não estou no céu ainda vendo a Cristo, Nova Jerusalém não desceu ainda, eu não fui ressuscitado com o corpo glorificado, mas isso vai acontecer. Isso vai, isso não é para amanhã, isso não é uma coisa que talvez se mudar, não mudar, isso vai acontecer. E glória a Deus por isso. Essa é a esperança que nos motiva, essa viva esperança. E aqui, como eu disse, é uma esperança tanto da salvação preparada para operar-se no último tempo, a qual já se iniciou, no momento que a gente foi regenerado, a gente já começa a experimentar os efeitos disso, o famoso já e o ainda não, a gente já é salvo, mas ainda estamos experimentando outras lutas, dificuldades que lá na glória a gente não vai experimentar, mas também em relação a essa herança que nos está preparada ali no verso 4. E aqui tem algumas características dessa esperança. A primeira dela é que a nossa herança, a herança que está guardada para nós, muitos aqui podem ter uma herança esperando por vocês. Meu pai tem um dinheiro, tem uma casa, tem um sítio, tem uma fazenda, uma coisa que ele vai deixar para mim. Então, eu estou esperando. Essa esperança ela é certa? Não necessariamente, porque as coisas mudam, e você pode perder tudo e você não receber nada. É diferente dessa herança que está proposta para nós no céu. Essa daqui não muda. E aí a gente vai ver as características dela. A primeira, ela é incorruptível. O que significa incorruptível? É algo que não se estraga, que não se corrompe, que não se deteriora. Qualquer herança que você guardar para os seus filhos aqui na terra, estraga. Dinheiro acaba. Fazenda, o MST vai lá e toma de você. Mas você pode perder. Você pode perder casa, cai. Não existe nada que você possa deixar para um filho seu em termos de herança que de alguma forma não possa ser corrompida. Tudo se destrói, tudo se acaba. E a história mostra isso para a gente de uma maneira muito clara. A herança que está guardada para nós nos céus, ela é incorruptível, ela jamais vai estragar. E aqui já é um ponto para a gente pensar quando a gente pensa em herança para os nossos filhos. Muitas vezes a gente gasta muito tempo, muita energia, muito pensamento, pensando numa herança que se estraga. E a gente pensa muito pouco na herança real. A gente sabe que a gente não pode salvar os nossos filhos, Marco orou, Jamilson orou, mas, irmãos, indicar Cristo para eles, pregar Cristo a eles, ensinar Cristo para eles, mostrar da palavra, viver vida de igreja com eles. Eu prego o evangelho com meus filhos, eu só não levo eles para a igreja, porque a gente cansa. Então, é viver a vida na fé, viver a vida em comunidade. Essas coisas são um investimento numa herança que não é controle seu. Se o seu filho vai ser salvo ou não, isso é uma questão de Deus. Mas quanto do nosso tempo a gente tem gasto com essa herança, preparando essa herança para os nossos filhos, fazendo aquilo que cabe a mim? Porque isso é uma ordenança para mim. Salvar não é uma ordenança para mim, mas pregar é. Educar é, indicar é. Então, cuidemos disso, É uma herança sem mácula. O que é uma mácula? Imaculada, Ela não tem mancha.
ela é totalmente pura, ela é perfeita. As nossas heranças, que muitas vezes nós deixamos para os nossos filhos, ou que muitas vezes nós receberemos, talvez elas não sejam sem mácula. Talvez elas foram conquistadas de uma maneira injusta, fraudulenta, roubando de outra pessoa, fraudando o fisco e tantas outras coisas que podem acontecer. Então, ela não é limpa, ela não é pura totalmente, ela vem com algumas manchas, né? Mas a herança preparada para nós, pelo nosso Senhor, a herança que nós vamos receber, ela é totalmente pura. E também ela é imarcessível. Imarcessível, irmãos, significa basicamente que não murcha. Algo que não murcha. Algo que não murcha é imarcessível. Que contexto será que ele escreve isso? Se a gente parar para pensar, isso é muito interessante. Naquele contexto grego, especialmente, a Ásia Menor fazia parte da Grécia, né, no contexto helênico. Né? Hoje, a Ásia Menor, a Turquia é muçulmano, né? Mas naquele contexto, a Ásia Menor e a Grécia, eles tinham a mesma visão de mundo, a mesma cosmovisão helênica. E no contexto deles, eram muito importantes os Jogos Olímpicos, que eles já tinham naquela época, da antiguidade, e eles davam muito valor a isso, como algo que era intrinsecamente ligado até mesmo à religiosidade deles naquele contexto. Muito interessante parar para pensar que, além das muitas glórias que um campeão naquele contexto recebia, né, eles não recebiam medalhas de ouro, prata e bronze. Isso é uma invenção nova. O que eles recebiam? Uma coroa de louros. Uma coroa ali de folhas de oliveira. Né, e eles usavam aquela coroa como um símbolo daquela glória recebida por ter sido mais rápido ou mais forte. E eles seriam lembrados por toda a eternidade. Essa era a propaganda que eles faziam. E não são, a maior parte deles foram esquecidos, né? Mas o que acontece com uma coroa muito linda, muito maravilhosa, feita de folhas? Murcha. Quando teve, fica sequinha, né? Quando teve as Olimpíadas em Atenas, foi em 2000 ou 2004? 2004. Eu lembro que eles deram para os campeões olímpicos eles colocavam na cabecinha das pessoas lá aquela coroa lá, e além de dar a medalha. Possivelmente todas aquelas coroas já se secaram. Aqui tem a ver com honra, tem a ver com glória dos homens, né? Nesse sentido aqui. Eu não estou falando que esse é um significado desse texto em si, mas aquela glória que vinha daquela coroa, murcha, acaba. Daqui 1 ano, 2, 3, 5, 10, ninguém sabe quem é você. Mas essa herança nossa, ela não murcha, ela não vai se estragar, se secar. Muito diferente das heranças do mundo. Quinta pergunta. Tá, você está falando que eu tenho uma herança, você está falando que ela não estraga, ela não murcha, ela é maravilhosa. Como que eu posso ter certeza disso? Porque talvez, se a gente for bem sincero, e eu olhar para mim, e olhar para a minha vida, e olhar para a minha fraqueza, e olhar para as minhas dúvidas, para os meus anseios, para a forma como eu reajo diante da dificuldade, eu falar, será que eu dá para ter certeza disso mesmo? Porque eu sou fraco. Quantas vezes, por muito pouco, eu já estou blasfemando, reclamando, xingando, brigando, estou com aquela cara da foto ali do Marco Pois, bravo, nervoso. E, queridos, vamos ser bem sinceros. A gente sabe que, às vezes, coisas pesadas recaem sobre nós. Pesadas, doenças sérias, luto, morte, situações financeiras drásticas. Mas vamos ser bem sinceros, precisa de muito para você? Não precisa, né? Quando eu olho para mim, às vezes eu tenho vergonha, são coisas tão pequenas, às vezes um eletrodoméstico que quebra na hora errada, você já fica fora de si, nervoso. Aí você olha irritado, você olha para dentro de si e fala, como que eu posso ter certeza disso? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu não sei se eu vou dar conta, eu não consigo. Quantos anos ainda faltam? Uns 30, 40 para o Senhor me chamar, se eu não for antes? Eu não vou dar conta até lá. Irmãos, esse pensamento está bem correto. Porque, da perspectiva humana, se dependesse de mim ou de você vai cair. É game over mesmo. A irmã Célia aqui já ajudou. Game over. A gente vai cair. A gente vai não dar conta em algum momento. Vai chegar uma hora que você vai querer jogar tudo para o alto. Lembra quando a gente estudou o Salmo 73?
A gente falou, né, o irmão Leandro trouxe semana passada também pela manhã, citando o texto. O que me adiantou ficar a vida inteira servindo a Deus? Olha aí agora, eu com problema. Isso foi Asaf que disse, o homem de Deus, um levita ali, que estava no templo todos os dias louvando ao Senhor, escolhido por Davi. Irmãos, isso é a nossa realidade também. Mas por que eu posso ter certeza disso? Vamos para o texto de novo. Porque essa herança e essa viva esperança, ela está reservada nos céus para nós, que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Quem que guarda a tua fé? O poder de Deus. Entenda, veja aqui, tem muita gente que acha que a fé é uma resposta humana. É o homem fazendo, é o homem... Deus deu a graça e eu vim com a fé. Nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. É Deus que nos dá fé. E é Ele que nos guarda. É por isso que eu posso descansar. Não é porque não vai ter circunstâncias na minha vida que vão me fazer chorar, sofrer, me entristecer, às vezes ficar irritado, nervoso, cansado. As circunstâncias vão vir, irmãos. Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que não virão. Pelo contrário, a palavra diz que virão. Não é isso que separa o cristão do resto do mundo. Se fosse, quando tiver tudo perfeito, eu vou ser um homem feliz. Isso até o ímpio consegue isso. Lógico, quando ele põe a cabecinha no travesseiro, ele pensa o que vai acontecer comigo depois, vai ser meio difícil. Mas tem muito crente esperando ter uma vida perfeita para poder experimentar uma real e verdadeira alegria. Nós nunca teremos essa vida perfeita. Nunca. Vai ser uma coisa, vai ser outra, vai resolver aqui, vai dar problema ali, porque a gente vive num mundo contaminado pelo pecado. E até que o Senhor venha, vai continuar assim. As coisas vão se sucedendo. Às vezes a gente espera demais da igreja, espera demais dos irmãos, espera demais do pastor, espera demais de Deus, e as coisas não acontecem como você quer. É assim mesmo. Essa carta ela vai falar muito sobre essa questão. O fato é que, se dependesse de nós, pensando nessa realidade de vida, nós não daríamos conta. Mas, irmãos, não depende de nós. Depende daquele que nos guarda. E quem nos guarda é Deus. É Ele que nos guarda. É por isso que você e eu, se cremos no Evangelho de Jesus Cristo, receberemos essa viva esperança e receberemos essa herança que não se estraga, que não murcha, que é pura. É por isso. É porque é Ele que nos guarda. Se você não conhece a Cristo ainda, se você ainda acha de alguma forma que as suas boas obras aqui ou ali, você não é tão ruim assim, e você pode um dia, quando chegar na última hora, você faz uma decisão e você vai chegar lá no céu, pegar um atalho, alguma coisa, se você pensa isso de alguma forma, entenda, isso é mentira. Se alguém um dia te disse isso, isso é mentira. Se você não crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e você morrer, você vai para o inferno. Esse é o lugar destinado para todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Você não crê que Jesus Cristo levou sobre a cruz a pena pelo seu pecado? Quando você se comparecer diante de Deus, você vai ter que pagar essa pena. Todo pecado vai ser punido pelo Senhor, devidamente punido, ou na cruz ou no inferno. Ou na cruz ou no inferno. Quem não estiver na cruz vai pagar no inferno. Simples assim. Se essa é a sua dúvida, a sua luta, clame ao Senhor, clame a Ele, para que Ele se revele a você e você possa falar com a tua boca e confessar com a tua boca: Jesus Cristo morreu por mim, Ele carregou os meus pecados. Clame ao Senhor, peça a Ele, ore, peça. Você tem irmãos aqui, converse, busque ajuda, peça oração. Todos nós estamos aqui para isso, não só os líderes, mas todos os irmãos da igreja estão aqui para isso. E qual vai ser a consequência de meditarmos nessas verdades maravilhosas que a gente acabou de ler? Né? Por que Ele louva? Por causa da regeneração, por como que Deus nos salvou, para que Ele nos salvou, como que a gente pode ter certeza? A gente vê Deus agindo em tudo. E qual que vai ser a consequência de nós meditarmos nessa verdade? E aí eu vou entrar só um pouquinho no verso 6, eu vou deixar. Minha esposa profetizou, ela falou: você não vai dar conta de fazer até o 9. Eu falei: não dei. Então, eu vou parar no 5 aqui, só vou avançar um pouquinho no 6, porque a resposta nossa está ali. Qual vai ser a consequência de meditarmos nessas verdades? Nisso, tudo isso que a gente acabou de falar, que Pedro acabou de louvar a Deus, reagindo a Deus, nisso, exultais. Sabe o que significa exultar?
fique sobremaneira alegre. Não é só alegria, é muita alegria. É exultação, é aquela coisa de alegria real, verdadeira, assim, uma coisa que foge do comum. Não é só estar feliz, não é só estar alegre um pouquinho, é muita alegria. Nisso, exultais. No próximo estudo, a gente vai ver que Pedro ele é realista. Ele vai falar, embora eu sei que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Mas, irmãos, nisso, nessa realidade que a gente acabou de ler, do verso 3 ao verso 5, nós temos muito, total e plena motivos para exultar, para nos alegrar. E aí eu quero fazer uma aplicação com os irmãos. Nós temos motivos para exultar? Temos. Nós temos. E aí a pergunta que eu quero fazer, eu quero que você pense sobre esse tema. Alegria no Senhor. Alegria no Senhor. Esse tema da alegria. Pergunta, você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa alegre? Feliz? E aí eu quero fazer só um parênteses, tá? Ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa feliz, não significa que você vai ficar rindo toda hora, riso solto, contando piada, fazendo gracinha o tempo todo. Na realidade, isso pode ser até muitas vezes uma máscara para esconder problemas sérios. Interessante você parar para pensar. A maior parte dos comediantes, humoristas, assim, são pessoas tristes, né? A gente viu esses dias Robin Williams, né? Um grande comediante, suicídio, muitos, e eles falam isso. Muitas vezes eles estão fazendo graça para tentar encontrar algum sentido. Eles são pessoas tristes. Então não é isso, não é piadinha, gracinha, não é esse o ponto de ser uma pessoa alegre, de ser uma pessoa feliz. A pergunta é, você é uma pessoa feliz, satisfeita, contente no sentido de você experimenta contentamento naquilo que o Senhor te deu, independentemente de circunstâncias? Veja bem, a real alegria é uma alegria que se lembra com gratidão de tudo aquilo que Deus fez. É uma alegria que lembra. Muitas vezes nós esquecemos, nós paramos de pensar naquilo que o Senhor fez. Quando a gente pensa numa ordem bíblica para que a gente viva alegre, a gente vai lembrar muito de Paulo falando aos Filipenses. Capítulo 4, alegrai-vos, mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Irmãos, Paulo estava escrevendo da prisão aquela carta. E eu duvido que ele estava mandando a turma lá de Filipos se alegrar se ele não tivesse alegre também. Ele não estava ali xingando, reclamando, murmurando, e falou, alegre-se aí, alegre. Não, ele estava preso. Esse é o tipo de alegria que nós devemos buscar, que nós devemos ter, esse contentamento, essa satisfação, esse senso de completude. Eu já tenho tudo em Cristo. Ainda que venham, e a gente vai falar mais disso depois, ainda que venham lutas, dificuldades, provações, nenhuma delas pode me separar do amor de Deus. Eu tenho motivo para me alegrar. E aí a gente vai ter que olhar para nós. Você é uma pessoa amarga, mal-humorada, reclamona, estressada, desagradável. Qualquer coisa que foge do teu controle, você já perde as estribeiras, fica nervoso, já acha justificativa para ofender pessoas, para fugir, para ir embora, para reclamar. Essa é a realidade da sua vida? Basta um toquezinho para que você exploda e você perca a sua alegria? Então eu posso dizer com muita segurança, sua alegria não está do Senhor. Sua alegria está nas circunstâncias. Porque se a circunstância muda e você perde a sua paz, perde a sua alegria, perde o seu contentamento, então a sua alegria não está no Senhor. E aí a pergunta que você deve fazer, qual ou onde está o motivo da sua alegria? Onde está o motivo da tua alegria? Ah, não, assim que eu conseguir pagar aquela conta, assim que eu conseguir sarar daquela doença, aí eu vou estar feliz. Então, o motivo da tua alegria não é o Senhor que te salvou, o Deus Trino que operou essa maravilhosa obra na tua vida. Não é. Não é. É o carro, é a situação, é o dinheiro, é a saúde, mas não é o Senhor. Irmão, sabe o que a gente precisa fazer? Não é vocês, eu também, nós todos, a gente precisa se colocar diante de Deus e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero viver essa vida angustiada, ansiosa, nervosa, reclamona, murmurenta, chata, desesperada, mal-humorada. Eu quero descansar no Senhor,
para que eu possa um dia, talvez, como Paulo, preso injustamente por causa do Evangelho, falar, irmãos, alegrem-se, alegrem-se. Essa era a realidade de Paulo. Não estou falando que a gente precisa fingir alegria. Não é isso, não. Isso é tolice. Mas se você não está experimentando essa alegria, peça ela para o Senhor, porque motivos eu e você temos para estar alegres.